a partir de agora vocês estão sendo gravados, tá? Para o futuro, né? E tomara que você no futuro, um dia, possa estar vendo você no passado aprendendo isso. Porque os vídeos se cansalam, né? E principalmente, nós estamos aqui no dia 9 de março de 2024. E você que está vendo esse vídeo de qualquer época, saiba de uma coisa. Jesus te ama. E deu a vida por você. Não importa em que tempo, ou que espaço, ou que lugar você esteja ouvindo isso, Jesus te ama e deu a vida por você porque Ele é amor. Deus é amor. E para entender o mistério de Deus, vamos relembrar só alguns aspectos importantes da última aula. A gente falou do desejo interior que o homem tem de Deus. Vocês se lembram? O vazio que o ser humano tem dentro de si é um vazio infinito que somente Deus infinito pode preencher. Então não adianta encher o nosso coração com riqueza, coisas materiais, pessoas, porque tudo isso é passageiro e nada disso vai nos satisfazer, nada disso vai nos fazer feliz. Somente Deus pode nos fazer feliz. E é admitindo isso que a gente coloca Deus no centro da nossa vida. E na outra aula eu fiz um convite para vocês importante. Qual foi? Se tem algo que está no lugar de Deus no seu coração e no meu coração também, porque eu também estou aqui aprendendo, né? Tira e coloca Deus no seu lugar. E qual que é o lugar de Deus na sua vida? É no centro, é em primeiro. E a gente também viu em um último passo como, e também eu mandei 3 vídeos, né, para vocês, uma teologia. Eu sei que é filosófico, é complicado, é a única vez que isso vai acontecer, tá, gente? Mas eu não vou mandar coisas mais difíceis para vocês daquele jeito. Mas vocês viram as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, a Manu ainda vai ver, né? Que é 5 argumentos lógicos que comprovam a existência de Deus sem usar dos artifícios da Bíblia e da fé. Ou seja, pela razão, pela natureza, pela razão, pela lógica, é evidente que Deus existe. Mas o que a gente vai aprender no Crisma? Não é a evidência da existência de Deus, porque para nós isso não é o objeto da nossa vida, né? Mas quem é esse Deus como pessoas, porque ele é 3 pessoas, mas é um único Deus, que a gente aprendeu hoje. E como que essas pessoas da divindade se relaciona com nós. Um Deus único em 3 pessoas é o tema da aula de hoje. Hoje nós vamos adentrar na fé. A outra aula a gente falou muito de razão, de filosofia, de existência. Agora a gente vai entrar propriamente na fé católica, sobre quem é Deus. E eu vou ler aqui, que não está no texto, mas eu vou ler esse trecho do catecismo, que é o número 200, então vocês podem estar tomando nota, Catecismo da Igreja Católica, número 200, que vai dizer, entre aspas, creio em um só Deus. Mas antes disso, deixa eu acolher aqui Sônia Cardoso, que está aqui, né, não dei a palavra para você. Como você está, mãe? Para quem não conhece, quem está chegando hoje, Sônia Cardoso é minha mamãe, né? Tá desligado o microfone. Acho que ela apertou para sair da reunião. Daqui a pouco acolho ela de volta. Gente, ela foi desligar o microfone e acabou apertando o vermelho. Vamos lá. Então vai dizer assim, o texto, número 200 do Catecismo. Creio em um só Deus. Quantos deuses o cristão crê? Apenas um. Então não são deuses, é um único Deus. Creio em um único Deus. Aí, mãe, tudo bom? Abre o microfone para falar com a gente. Aí. Bom dia. Bom dia. Eu fui entrar e justamente tinha caído. Muito bem. Hoje a internet está meio ruinzinha, tá com o pessoal reclamando, né? Mas a gente vai tentar continuar aqui online, do jeito que der, até o final, né? Mãe, para a nossa chamada, nós temos aqui Adriano, Davi. Eu não sei Eu se... tô sem a Ariane. Oi?
O Adriano é a Riandra. A Adriana e Riandra tem aqui. Não, é que eu tô usando. Eu sou irmão dela. Cala! Hein? É que eu tô usando o Temos, e-mail do meu irmão. temos Ah. aqui o A Matusael. Riandra está usando do irmão, né? Matusael está presente. Temos aqui pela primeira vez hoje sendo acolhida a minha aluna do 9º ano, que é minha aluna. Ela me vê 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, a Manu, né? E ainda tem que me ver de sábado. E a Ana Paula Barbosa. E esses são os alunos que estão. Depois você vê. No final eu vou anotar, que agora eu não achei nenhuma caneta. Então, Vou anotar a tudo bem. pergunta de todos. Então, mãe, eu preciso que você me ajude na leitura dos textos hoje, tá? Sim, tá bom. Tá bom? Então, vai dizer assim: creio em um só Deus. É com essas palavras que começa o símbolo niceno-constantinopolitano, a confissão da unicidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus por natureza, por substância e por essência. A Israel, seu eleito, Deus revelou-se como único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Assim é uma passagem de Deuteronômio 6, 4, 5. Anota no caderno de vocês. Deuteronômio 6, 4, 5. É um terceiro livro da Bíblia, Deuteronômio 6, 4, 5. E o que diz essa passagem? Vou ler de novo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para Ele, o único. Vai dizer assim, Isaías 45. Quem quiser anotar, Isaías 45, vai dizer assim. Isaías 45, de versículos 22 a 24. Voltai-vos para mim, e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua há de jurar por mim, dizendo, só no Senhor há justiça e força. Jesus, número 202 do Catecismo agora. Jesus, Catecismo 202. Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração e de toda a alma e com todas as forças. Quem quiser conferir, Evangelho de Marcos 12, 29 a 30. Gente, é passagem bíblica para vocês estudarem aqui, hein? Eu tô passando... o dia de hoje eu nem passo lição de casa, que nem eu passei. Eu vou passar só passagem bíblica, não vou passar vídeo, eu vou passar passagens, entendeu? Hoje. Para vocês lerem durante a semana. Certo? Até aqui alguma dúvida? Pode falar. A passagem de Marcos, qual que é mesmo? Capítulo 12, 29, versículos 29 e 30. Ok, obrigada. Vamos lá, 200. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele mesmo é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é específico da fé cristã. Isso não contraria a fé num Deus único. Crer no Espírito Santo, que é o Senhor que dá a vida, não introduz nenhuma divisão no Deus único. Cremos firmemente, aqui é o Catecismo da Igreja Católica falando, em nome da Igreja, cremos firmemente e afirmamos
simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável e incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas uma essência. Eu colocaria o que Trindade Santa no meu caderno e escrever assim: 3 pessoas, uma essência. 3 pessoas, uma essência. Uma substância ou natureza absolutamente simples. É aqui que a nossa limitação humana chega. Como entender isso, né? Como entender um Deus que é único, mas ao mesmo tempo 3? E o fato de ele ser 3 não retira a sua unidade. Primeiro que nós estamos diante de um mistério. E se eu fosse anotar a palavra mistério no meu caderno, eu colocaria assim: mistério igual aquilo que a razão humana não compreende. Pensa no seguinte: se nossa razão humana compreendesse o mistério não seria mistério. Mistério é justamente aquilo que não dá para entender. Sério? Então a primeira coisa que nós aprendemos sobre a Trindade é que é um mistério. E se é mistério, nós não entenderemos com a nossa capacidade racional, mas creremos através da virtude teologal da fé. Ou seja, nós entenderemos quem é Deus pelos olhos dele mesmo. Sabe por quê? Porque Deus, ele se revela. Se revela. Deus, ele mostra o seu nome. Certo? E Deus mostrando o seu nome, ele vai dizer o seguinte: eu sou o Senhor, o único Deus. Então, isso já é uma novidade para, por exemplo, o povo de Israel, quando Deus se revela a Abraão, depois a Moisés. Por quê? Porque o que era comum entre os povos da antiguidade? Existe vários deuses, né? Você olha os deuses, por exemplo, gregos, você vê lá mais de 20, mais de 30 deuses. Deus do amor, Deus da guerra, Deus da inveja, Deus do vinho, Deus disso, Deus daquilo. Você olha na cultura indígena brasileira, você vê várias entidades que representam suas divindades, a Iara, a Iemanjá, não, a Iemanjá já é da Umbanda, né? Mas você já vê várias divindades, né, que indígenas da Umbanda, ou dos egípcios. Você tem lá um panteão de deuses romanos, e os deuses, eles são o comum para as pessoas que tentam buscar transcender. Você lembra na aula passada que eu disse que o ser humano, ele busca transcender, ele busca saber o que é além da vida? Ele não se contenta apenas com essa vida, ele quer saber as suas origens, as suas convicções, as suas angústias. Isso deu início a muitos povos primitivos no culto aos deuses, porque eles viam nas forças da natureza e eles não sabiam explicar as forças da natureza, então atribuíam às forças da natureza nome de divindades. Zeus, o deus do trovão. Por que cai raios na terra? Porque tem Zeus. Por que o mar está nervoso hoje? Poseidon. Então eu vou navegar no mar da Grécia, eu tenho que oferecer um sacrifício a Poseidon para que o mar me proteja, para que meu barco não afunde. Então a necessidade do ser humano de buscar entender a origem das coisas leva ao ser humano entender uma coisa, que diante do inexplicável a gente explica com os deuses. Então os deuses, eles são criações do ser humano. Vocês estão entendendo? Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele se revela. Ele diz o seu nome. Ele aparece, ele se revela. E é por isso que é um Deus único. Somente o povo de Israel e algumas outras exceções que são tão insignificantes, porque somente um grande povo, o povo de Israel, teve a revelação que Deus é um.
que Deus é um. Só que, quando nós falamos que Deus é um, nós falamos que a sua essência é única, ou seja, Deus ele tem uma natureza divina, mas essa natureza divina que é única, ela vai se manifestar em três pessoas: o Pai, Criador, o Filho, o Verbo de Deus, que vai se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é a ação de Deus no mundo. Professor, não entendi. Eis o mistério da fé. E para que essa aula a gente vai ter muita humildade nela de reconhecer os limites da nossa razão. Tá bom? Porque a nossa razão ela é limitada. Mas uma coisa que eu vou contar para vocês que vai acalentar o meu e o seu coração é uma passagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele foi um dos maiores filósofos e teólogos da igreja. Ele escreveu um livro chamado A Trindade Santa, que fala justamente dessa tema da aula de hoje. Ele estava tentando escrever, formular, hipotetizar para os seus... Ele era um bispo, né? Então ele estava querendo ensinar para os seus padres, para os seus fiéis, o que era a Trindade. E as pessoas perguntavam: Agostinho, o que é a Trindade? A gente quer entender. Um dia ele foi para a praia, e Agostinho estava na praia, andando no mar, pensando como que era possível um Deus em três pessoas, e de repente ele vê uma criança fazendo algo que deixou ele, curioso. E o que essa criança estava fazendo? Ela estava cavando um buraco na praia, cavou um buraquinho na praia. Tenta imaginar, bota a imaginação para funcionar. Você está lá na praia, você vê uma criança cavando um buraco na areia. Aí a criança, ela ia lá com uma conchinha assim, sabe aquelas conchinhas que tem na praia? Ela enchia aquela conchinha de água no mar e jogava no buraco que ela abriu. E ela ficava fazendo isso muitas vezes. Muitas vezes. Agostinho, observando aquela cena, chegou naquela criança e disse o seguinte: criança, o que você está fazendo? A criança falou: eu vou colocar o mar inteiro dentro deste buraco, com essa conchinha aqui. Aí Agostinho, né, deu aquela risada e falou: isso é impossível, como você vai colocar esse oceano inteiro dentro desse buraquinho que você criou, com essa conchinha pequena ainda que você tem? Aí a criança falou: é mais fácil eu colocar o mar inteiro dentro desse buraquinho aqui que eu cavei do que você entendeu que é o mistério da Santíssima Trindade. Depois Deus revelou que aquela criança era um anjo que estava ali para acalmar Agostinho, que não importa o tanto que ele explicasse, é um mistério. É mais fácil colocar o mar inteiro dentro de um buraco com uma conchinha do que nós entendemos o que é a Santíssima Trindade na sua plenitude. Alguma dúvida? História impressionante, né? Porque qual que é a questão? A gente só vai entender as coisas de Deus, aquilo que Deus revela para nós. O que a gente vai conhecer de Deus, que está na Bíblia e no Catecismo, não é fração daquilo que Deus é. Com a Bíblia e o Catecismo, esses dois livros que eu estou aqui diante da minha mesa, a gente conhece aquilo que Deus deixou ele conhecer de si mesmo. O que Deus revelou através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, quando nós chegarmos no céu, nós iremos ter um conhecimento mais perfeito daquilo que Deus é. Por isso que, para conhecer a Deus, tem que ter a virtude da humildade. E reconhecer: eu não vou conhecer tudo de Deus. Não dá. Primeiro, porque Ele tem uma natureza divina. E eu tenho uma natureza humana. Se a natureza humana conhecesse a natureza divina, nós seríamos deuses. Mas não somos. Nós somos humanos. E outro elemento que faz a gente entender um pouco a Trindade é que existe uma natureza humana em várias pessoas. Eu sou humano,
Matusael é humano, a Manu é humana, Ana Paula é humana, certo? Somos uma só natureza humana. Mas em quantas pessoas nós estamos aqui? 5, 6? Mas a natureza muda? A nossa essência muda? Dá pra gente virar um cachorro? Aqui, pum, virei cachorro. Dá pra gente, mudar a nossa natureza? Tem gente que tenta. Tem gente que quer ser reconhecido como gatinho, quer ser reconhecido, quer mudar, né, essa ideologia de gênero nefasta. Ela quer fazer, o homem quer virar mulher e mulher quer virar homem, né? E isso não existe. Mas imagina como, por exemplo, Deus criou o ser humano e nós somos seres humanos. Uma natureza humana que se manifesta em 5 bilhões de pessoas na humanidade, 7 bilhões, 8 bilhões, não sei quantos humanos tem no mundo. E a Trindade é assim também, você tem uma natureza divina. Mas somente 3 pessoas que possuem essa natureza divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gente, e não adianta, a gente compreendeu melhor, mas não vai entender o mistério. Vocês estão entendendo? Compreendemos melhor, mas não iremos entender a profundidade de todo o mistério. Então vamos ao início do nosso texto. Mãe, você pode começar a leitura para a gente? Quem quiser ler o texto, é só levantar a mão também que eu passo também para vocês poderem ler, tá? O texto do WhatsApp agora, tá? Alguém quer ler? Não? Então vamos lá, mãe. Você começa a ler e vai quebrando o gelo. Daqui a pouco eu vou pedindo. É o início do texto, né? Isso. Santíssima Trindade. São Gabriel Arcanjo, ao visitar Nossa Senhora em Nazaré, trouxe-lhe uma notícia que ninguém poderia imaginar. O Filho do Deus Excelso, Criador do céu e da terra, iria fazer-se homem por meio de uma virgem, sobre a qual viria o Espírito Santo. Ali, nas brevíssimas palavras que compõem a Anunciação, é revelado o mistério, escondido desde todos os séculos da Trindade Santíssima. O anúncio da encarnação coincide, pois, com a revelação do mais sublime mistério de Deus. Parou? Então, todos vocês já ouviram a história de como que Jesus foi concebido. A Virgem Maria recebeu a visita de um anjo, certo? E ela disse o sim, e Jesus foi concebido no ventre dela através do Espírito Santo. Vocês conhecem a história? Faz um joinha assim pra mim. Então, para quem não conhece... Ana Paula não conhece. Nós estamos falando aqui Eu não conheço. Nós estamos falando aqui de como que Jesus nasceu. Jesus, ele não foi concebido pelo casamento normal. Vamos dizer, não foi uma relação sexual entre Maria e seu marido que Jesus nasceu. Certo? Jesus, ele teve uma concepção divina. Ou seja, Deus separou Maria para que ela fosse mãe de Jesus. E no dia certo, na hora certa, Deus envia um anjo à casa da Virgem Maria e fala: você vai ser a mãe do Filho de Deus. E ela diz o sim, e o que acontece? Mesmo Maria sendo virgem, o Espírito Santo possui ela com a sua sombra, e ali você tem uma concepção milagrosa. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não foi concebido no ventre da Virgem Maria de maneira carnal, mas sim de maneira sobrenatural. Ou seja, Nossa Senhora engravida do Espírito Santo, sem participação humana. E o que isso tem a ver com a Trindade? Tem a ver que Deus, para salvar a humanidade, Deus Pai, envia a segunda pessoa da Trindade, o seu Filho, né, para que ele se torne humano. E ele vai se tornar humano através da carne e do sangue da Virgem Maria, que ela vai gerar, né? Quem é mãe sabe, né? Que o bebê, ele vai pegando ali
vai crescendo dentro de você, você vai se alimentando, né? Então, todo o corpo humano de Jesus foi feito do corpo de Maria, certo? Só que, como que ela engravidou? Foi pela ação do Espírito Santo. Opa, a gente já viu o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mistério da concepção de Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque na Bíblia, e as pessoas que argumentam contra a Santíssima Trindade vão dizer: eu não vi palavra Trindade na Bíblia. A Bíblia não vai falar da doutrina da Santíssima Trindade assim como o Catecismo fala. Certo? Porque é algo que Deus ele diz, mas a Bíblia não está aqui formando uma doutrina esquemática como no Catecismo da Igreja Católica, que é um livro para ensinar as pessoas. A Bíblia diz as verdades de Deus e a Igreja ela meio que sintetiza isso para o nosso entendimento. Mas em diversas passagens da Bíblia a gente percebe que Deus ele não é uma pessoa apenas, que Deus ele é três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui foi só a primeira passagem. O objetivo aqui não é a gente entender quem é Nossa Senhora, é só entender o exemplo da Trindade na concepção de Cristo. Maria, olha, isso que é interessante, por que nós temos tanta devoção à Nossa Senhora? Imagina, Maria é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Vou repetir, isso é até bonito. Maria é filha de Deus Pai, esposa de Deus Filho, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Que ser humano no mundo tem um relacionamento maior que a Trindade, que a Virgem Maria? Você conhece? Eu não conheço. Humano, criação, porque Maria ela é uma criatura, né? Maria é uma criatura, e como criatura ela foi filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo. Seguimos. Alguma dúvida até aqui? Vamos entender mais. Eu coloquei, para vocês perceberem como que eu estou fazendo essa aula, eu já falei o que é a Trindade, deixei a gente com o pensamento encucado, a gente ficou encucado e aos poucos a gente vai esclarecendo o que dá. Certo? Eu já joguei a bomba, explodi a bomba, mas agora a gente vai começar a concatenar melhor essas ideias. É importante que vocês tenham, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem. Certo? Porque isso é mistério da fé, é necessário que nós conheçamos. Vamos lá? Relembrando mais uma vez que, se possível, gente, câmeras abertas. A aula, ela está acontecendo como se fosse numa escola, como se fosse na paróquia. Imagina você na paróquia, você conseguiria esconder a sua cara lá na paróquia? Não dá. O professor está olhando para vocês, certo? Então, módulo online, vamos pedir para que você sempre se prepare um espaço onde você possa aparecer, ok? Na cozinha, na sala, não sei, cada um sabe a sua realidade. Espaço onde você possa estar aparecendo, ok? Se tiver algum problema muito urgente, eu vou estar no trânsito, mas eu vou estar acompanhando a aula, aí tudo bem, a gente entende, mas tem que ser avisado antes, tá? Vamos seguir, mãe, segue com o texto. É verdade, sim, que em várias... Tá o som, né? É verdade, sim, que em várias páginas do Antigo Testamento, essa verdade se encontra como que sugerida, indicada ou insinuada, de forma mais ou menos vaga e remota. No livro do Gênesis, por exemplo, Deus fala muitas vezes em plural, como está em Gênesis 1, 26. Quem está com a sua Sagrada Escritura, vamos abrir em Gênesis 1, 23. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Quem não está com a sua Sagrada Escritura, tome nota, já está com a nota tomada no texto, tá? Gênesis 1, versículo 23. O Senhor 26. Vai dizer assim, oi. 26. 26. E é
E aqui, qual que é o argumento do texto? Esse texto eu escrevi há muito tempo atrás, né? Mas qual que é o argumento do texto? Ver como que a Bíblia sugere que Deus não é só apenas uma pessoa. E é assim, é aquilo que Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que lê e finge que não leu. Principalmente os anti-trindade, os que acreditam que Deus não é trindade, eles fazem ouvidos mucos em relação a isso aqui. Por exemplo, Deus está criando o mundo. Inclusive o tema da próxima aula a gente vai voltar nesse texto, né? Que a gente vai falar da criação do mundo, né? Deus está criando o mundo, certo? Quando Deus está criando o mundo, Ele cria os animais, Ele cria o céu, a terra, todo o universo. E quando Ele vai criar o homem, olha o que Ele diz, versículo 26. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, e todas as feras, e todos os répteis que rasteiam sobre a terra. Olha que interessante. Olha que interessante. Deus ele não disse, eu irei fazer o homem à minha imagem e semelhança. Deus diz o quê? Façamos. Ele está falando com quem? Façamos quem? Deus está falando com ele mesmo, de forma esquizofrênica? Façamos. Ou será que Deus está te falando com alguém? E com quem Deus está falando naquele momento? Com os anjos? Poderia ser, Deus está falando com os anjos, mas Deus está falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os anjos não são imagem e semelhança de Deus. Então ele está falando com ele mesmo. Mas como Deus ele não é esquizofrênico, com certeza ele está falando com o Deus Pai, está dizendo para Deus Filho e Espírito Santo, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Outra verdade, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Certo? Mas não é nisso que nós temos que focar, é somente nesse plural, façamos. Façamos. Vocês percebem que está no detalhe? Outros exemplos disso está em Salmo 50, 13, Salmo 103, Sabedoria 1:7. Não vamos ler tudo, senão a gente vai ficar só no estudo bíblico e a gente tem que seguir, né, mãe? Mas essas passagens, eu peguei um exemplo, mas você tem vários exemplos de Deus falando no plural. E Deus não é esquizofrênico, então Deus está falando consigo mesmo, ou seja, Deus está falando com as outras pessoas da única divindade, ou seja, um Deus e 3 pessoas. Outra coisa que a gente precisa estabelecer aqui, não sei se ficou bem claro, Deus ele é eterno. Quem criou Deus? Quem criou Deus? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Deus, ou seja, esse questionamento é para dizer o seguinte, que Deus ele é incriado. Outro mistério, como que algo eterno existe? Não sabemos, porque a gente não tem uma mente eterna, a gente não tem capacidades para entender isso. Mas Deus ele não foi criado por ninguém e por isso ele é criador. Porque para você ser criador, você não pode ser criado. Nesse sentido de Deus, né? Porque se Deus tivesse sido criado por alguém, esse alguém que criou Deus seria Deus. Vocês entenderam? Então eu iria até esse que criou Deus e falasse, quem te criou? Foi outra coisa. Então essa outra coisa que criou Deus, foi Deus. Ou seja, não tem como. Para Deus ser Deus, ele tem que ser incriado. E isso vai falar uma coisa da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, ela é eterna. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles existem desde toda a eternidade. Então, o Pai, Deus Pai, ele gera Deus Filho. Ele não cria Deus Filho, ele gera.
A gente vai entender daqui a pouco o que significa isso. E o amor do Pai e do Filho transborda numa coisa que a gente chama de Espírito Santo. Profundo, né? E isso acontece desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. Prosseguimos, mãe. Os livros, na terceira linha, viu? Os livros sapienciais, por sua vez, referem-se em inúmeras ocasiões à sabedoria divina e à sua geração a partir de Javé. Também o Espírito de Deus aparece em diversas passagens do texto sagrado. Mas é só no Novo Testamento que essa verdade seria posta sob clara luz. O Deus Uno, revelado a Israel, ignorado pelos pagãos e politeístas, é trino em pessoas. Pessoal, A então, trindade... qual seria a nossa lição de casa? Vocês pegarem as Sagradas Escrituras de vocês e ir conferindo, né, todas essas passagens à luz da aula de hoje. E essa primeira parte do texto, ela vai dizer o seguinte: no Antigo Testamento a realidade da Trindade está como que sugerida nos detalhes, né? Porque no Antigo Testamento a gente não tem clara a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ficar clara através do Novo Testamento. Novo Testamento, Antigo Testamento, calma, a gente vai ter uma aula que a gente vai ensinar isso, né, mãe? A gente estava preparando aqui, né, as aulas, e vai ter uma aula que nós iremos ensinar como vocês manuseiam a Bíblia e entender o que é o Novo e o que é o Antigo Testamento. Então, não se preocupem com não entender agora. Mas, só para ficar bem claro, você tem o Antigo Testamento, que é onde Deus estabelece um povo, né, o povo de Israel, uma lei, os 10 mandamentos, para quê? Para preparar a humanidade para a vinda de Jesus. E nisso ele manda profetas para pregarem a conversão às pessoas. Ele manda Moisés, que vai guiar o povo de Israel para a terra prometida. Ele vai criar uma nação, Israel, e vai ter grandes reis como o rei Davi. E qual que é a maior preocupação de Deus? Que o povo entenda que ele é um único Deus, né? E é por isso que eu acho que Deus ele não vai revelar a Trindade no Antigo Testamento, porque você tem uma confusão. Porque você tem Israel, que é um povo que tem um único Deus, e todos os povos vizinhos são politeístas. Politeístas. Ou seja, eles acreditam em vários deuses. E qual que é o maior problema do povo de Israel no Antigo Testamento? A prostituição teológica, vamos dizer assim. O que é isso, professor? Significa idolatria. É quando as pessoas de Israel elas saíam do Deus único para ir adorar os deuses pagãos. E no Antigo Testamento a gente tem várias passagens que falam sobre isso. De Israel que vai adorar os deuses, o povo de Israel que trai o único Deus para adorar os deuses pagãos. Então o maior esforço de Deus no Antigo Testamento é dizer eu sou o único Deus. Mas no Novo Testamento, Deus ele vai deixar escancarado a realidade da Trindade Santa. Escancarado. Pode continuar, mãe. A Trindade manifesta-se com cada vez mais clareza ao longo da vida de Jesus. Na Anunciação, como vimos, aparece o nome das 3 pessoas divinas. No batismo do Senhor, além disso, toda a Trindade Beatíssima comparece. Então vamos agora abrir em Lucas, aqui vale a pena parar. Uma passagem agora do Evangelho, Novo Testamento, Jesus Cristo, que vai dizer em seu batismo, Lucas 1,35. Lucas 1,35. Vale a pena a gente ler essa passagem. Eu vou ler aqui na minha tradução, mas não tem problema. Peraí, Felipe. Ah, não. Ó, no batismo, eu vou terminar de ler aqui, porque o Lucas 1,35 a gente já viu. Na verdade é Lucas 3,22. Lucas o quê? É o batismo do Senhor, Lucas 3,22. Isso. Peraí. Sim.
batismo de Jesus. Então, no batismo do Senhor, além disso, toda a Trindade Beatíssima comparece. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho minha afeição. E o que aconteceu aqui, né? Jesus recebe o batismo, e quando Jesus recebe o batismo, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus manda o Espírito Santo em forma de uma pomba, e uma voz do céu, que é a voz do Deus Pai, diz: Eis o meu filho amado, em outra tradução, eu hoje te gerei. Ou eis o meu filho amado, em ti ponho a minha afeição. Ou seja, no batismo de Jesus você tem o Pai que envia o Espírito Santo para confirmar o batismo do Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui já está de forma clara, porque nós já temos a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade manifesta. Pode continuar, mãe. Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Jesus faz questão ainda de referir-se ao Pai na última ceia. A palavra que tendes ouvido não é a minha, mas sim do Pai que me enviou. João 14, 23. E pouco depois, no mesmo sermão aos apóstolos, acrescenta: Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. João 14. O episódio da transfiguração, a fórmula sacramental do batismo, ensinada nos momentos antes da ascensão, etc. Gente, São outros. vamos, enquanto minha mãe vai continuando lendo, até o final desse parágrafo, eu vou estar abrindo aqui Mateus 28, 19. Continua, mãe. São outros tantos exemplos em que se atesta com toda clareza a divindade de Cristo, sua filiação ao Pai e a união com o Espírito de ambos. Então, aqui aqui a gente vai vendo que no Antigo Testamento, a gente vai ver Jesus dizendo que, explicitamente, que ele é Deus. Isso vai ser uma das causas que vai gerar a perseguição e a crucificação de Jesus, porque ele vai dizer que ele é filho de Deus e igual a Deus. E quando Jesus vai pregar, ele vai dizer o seguinte: a palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Diante das perguntas que alguns discípulos faziam a Jesus, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: o que dizem os homens quem eu sou? Uns disseram que você, Jesus, é um profeta, outro que é um grande pregador, outro que é Elias. E tu, Pedro, o que diz? Pedro vai dizer o seguinte: tu és o Filho de Deus. Ou seja, Jesus vai dizer: feliz é tu, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus, ele se assume como Deus, certo? Filho de Deus e Deus. Tomé, na ressurreição de Cristo, eu estou falando outras passagens que não estão aqui. E Tomé, ele vai dizer o seguinte: quando ele nega a ressurreição de Cristo porque ele não viu, ele falou: só acredito se eu tocar nas feridas de Jesus. E Jesus, ele aparece diante de Tomé, e Tomé vai se ajoelhar diante de Jesus e vai confessar: meu Senhor e meu Deus. No Antigo Testamento, a palavra Adonai era colocada apenas para se referir a Deus, e os discípulos chamam Jesus de Adonai. Ou seja, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Durante a transfiguração, Jesus, ele diante da transfiguração, vai aparecer Jesus, o Espírito Santo e a voz do Pai que diz: eis o meu filho amado, escutai-o, né? Eu estou aqui resumindo a passagem. Aqui eu coloco o meu apreço, escutai-o. Mas o que vale a pena conferir
é Jesus quando ele vai subir aos céus, depois de ressuscitar, e ele vai deixar essa instrução para os apóstolos. E essa instrução vai ser o seguinte, Jesus vai dizer, cadê o versículo 18? Jesus, aproximando-se deles, falou: todo o poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Aproximando-se deles, falou: ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual foi a última ordem de Jesus para os seus discípulos? Aqui, ó, para você ver, é a última parte do Evangelho, ó. Acabou. É a última parte do Evangelho de Mateus. É a última coisa que Jesus deseja. Que os discípulos vá diante das nações, batizando todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não é assim que a gente começa a nossa oração? Quando a Ana Paula for batizada na igreja, ela vai ser batizada em nome da Trindade. O padre vai falar: Ana Paula, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se o padre falar: Ana Paula, eu te batizo em nome de Jesus, amém, não valeu. Se ele falar: eu te batizo em nome de Deus Pai, também não valeu, não tem batismo. Se eu te batizo pela unção do Espírito Santo, também não tem batismo. Okay? Qual que é a fórmula correta do batismo? É essa que Jesus ensinou: batizai todas as nações em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, porque é um Deus em 3 pessoas. Aqui, Jesus não colocou, aqui é a doutrina da Trindade, mas está na cara, né? Mas está na cara. E tem pessoas que negam a Santíssima Trindade mesmo estando na cara. Alguma dúvida, pessoal? Tá clara a linguagem? Tá dando para entender o que eu estou querendo dizer, ensinar? Ok. Tá ok? Mãe, você quer acrescentar alguma coisa? Você também é catequista. Fale. Sim. Como você disse, muitas pessoas negam a existência da Trindade Santa. Então, como as outras religiões, como a Testemunha de Jeová, eles não creem na Trindade Santa, e tantas outras religiões soltas por aí, eles dizem que pregam a verdade e pulam a parte da Trindade Santa, como se Jesus não fosse um Deus que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Então, é muita heresia, é muita falta de amor, é muita obscuridade. Então, eles trazem a obscuridade e tiram a verdade da nossa frente, que é uma coisa tão simples, crer que Jesus é o Filho de Deus e também é Deus. Então, eu já cheguei a discutir até com uma religiosa, porque eu falei: Jesus é Deus. E ela falou: não, é Filho de Deus. Eu falei: então que ordem é a sua? Que não crê que Jesus é Deus, né? Então, eu falava que Jesus é Deus, é filho de Maria, então ele também é Deus na Trindade Santa. Então, é uma coisa, não é tão difícil de entender, é muito complicado fazer as pessoas que não querem entender, mas as que têm o coração aberto para acolher este ensinamento, a pessoa abre o coração e Deus entra, porque tudo para Deus é quando a gente dá abertura para Ele, quando a gente abre o nosso coração: eu quero aprender, eu quero entender, eu quero viver, né? Eu quero estar próximo de Deus. Quando a gente abre o coração, aí todo esse ensinamento entra no nosso entendimento, no nosso ser, e assim a gente vai mudando a nossa vida e passa a olhar Cristo, a Deus na Trindade, com o amor que Ele merece. Ontem eu falava assim para a minha turma: gente, não é tão difícil. É assim, eu estou rezando para Jesus, o Espírito Santo e Deus está ouvindo. Eu estou rezando para o Espírito Santo, Deus e Jesus estão ouvindo. Eu estou rezando para Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai está ouvindo. Então, assim, os 3 são uma pessoa só. Então, eu me refiro a às vezes estou me referindo a um só, mas os outros 2 estão com ele.
para ouvir também e derramar a graça. Então, não existe uma oração só para Jesus, uma oração só para Deus Pai ou uma oração só para o Espírito Santo. Quando a gente for rezar assim, se referindo a eles, tem que lembrar que os três é um só, numa só pessoa, um só Deus. E isso é magnífico que minha mãe está trazendo aqui, né? Que realmente, para entender a Santíssima Trindade, é necessário ter muita humildade de coração e colocar também que é um Deus em três pessoas, ou seja, pensa num computador, né? Esse aqui é o pior exemplo da Trindade. Você tem ali o CPU, né? Você tem um monitor, você tem um mouse, os três juntos formam o computador, mas cada um em três, cada um tem uma função, vamos dizer assim. Mas a mesma coisa, o trevo de três folhas, né? O trevo de três folhas, você tem uma planta em três folhas, uma planta em três folhas. Mas isso não explica nada da Trindade, tá, gente? São péssimos exemplos. Eu nem queria trazer isso para aula, mas é só para dizer que se é possível ter uma similitude na natureza, por que não seria possível ter isso em Deus, entendeu? Se Deus ele é o criador da natureza. Então, a gente vai agora tocar de sala. Enquanto vai tocando de sala, vai rezando no seu coração, pedindo o Espírito Santo, pedindo que Deus ele vá iluminando o seu coração para a segunda parte da aula que vai começar em instantes. E só antes de sair, ter essa questão de que não é possível separar Deus Pai de Deus Filho, que não é possível separar o Espírito Santo de Deus Pai e de Deus Filho. É um único Deus. É um único Deus. Então, muito bem, minha mãe, quando ela disse que quando nós rezamos, se nós rezamos para Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo está escutando. E assim por diante. Tá? Gente, eu vou pedir para que vocês saiam dessa sala, que vai acabar o tempo, e eu vou criar outra sala para que nós possamos continuar. Tá bom? Beleza? O Espírito Santo encheu os corações dos nossos fiéis e acendendo o fogo fluirá o nosso espírito e tudo será criado e renovaria a face da terra. Oremos a Deus que instrui os corações dos nossos fiéis, ó luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consumação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Estamos voltando. Tá sobrevivendo aí? Tudo certo. Certo? As teorias, a prática em si está se encaixando do Novo Testamento ao Velho, né? Um sentido, um fundamento só, né? Uhum. Bom. Tomara que o povo não demore para voltar, né? Tem pessoal que na troca de sala dá uma dispersada. Não, até que tá vindo. Vamos lá, gente. Falta uma pessoa só que... Esqueci, que é a podóloga. Esqueci o nome dela. Ana Paula. A galera já vai chegando, né? Então... Mais alguém quer fazer um comentário? Manu, você tá sobrevivendo? Você sabia que o Crisma ia ser assim? Eu tô sobrevivendo, tô existindo aqui. Como eu fazia catequese, eu estudava em escola de freira, né? Então era muito diferente. A gente fazia presencial
Então, eu tô me encontrando aqui. Tá bom. Vamos lá, mãe. Deixa eu ver aqui, eu botei o link 2, tá faltando a Ana Paula. Não queria que a Ana Paula atrasasse, mas tudo bem, tem que continuar por causa do tempo. Continuando. Ah, ela veio aqui, graças a Deus. Vamos continuar a leitura então? Sim. Posso começar? Pode. A igreja nasce, pois, plenamente consciente de que o seu Deus, uno em essência, é também uma trindade de amor. A falta de categorias filosóficas precisas e de um vocabulário teológico adequado, no entanto, foi uma das causas porque, já nos primeiros séculos, surgiram entre os fiéis algumas heresias contrárias ao dogma trinitário. Basta pensar, por exemplo, no erro diário, para quem o filho não seria de natureza divina, mas uma criatura muito elevada subordinada ao pai. Também os pneutômacos, embora admitissem a existência do Espírito Santo, negavam-lhe a divindade. Pessoal, nessa parte da aula a gente vai falar sobre as heresias contra a Trindade. E o que é uma heresia? São doutrinas que vão contra a doutrina oficial da igreja, que a igreja ensina. Mas vamos dizer, se é difícil para nós, 2000 anos de igreja, explicar a Trindade, imagina como que era difícil para os primeiros cristãos dos primeiros séculos explicarem. Eles entendiam a Trindade, mas a igreja não tinha categorias teológicas e filosóficas para debater sobre isso de uma forma que ficasse clara para todas as pessoas da igreja. Então, uma essência, 3 pessoas, essência, pessoas. Vamos entender o seguinte: os primeiros cristãos, eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Vamos dizer que nem todos eles tinham como parar, refletir, conversar, tipo, reunir todos os bispos num único lugar para conversar sobre isso, mas a fé era muito clara. Tipo assim, é só ler, né? É só ler as Sagradas Escrituras. Só que tinha pessoas que, diante das suas dúvidas, em vez de baixar a cabeça e dizer, poxa, Deus, ele é uma pessoa em 3. Né? Ele é um Deus em 3 pessoas. Não, começaram a criar teorias contra a fé. E essas teorias contra a fé, por exemplo, a gente tem 2. Tem uma que vai contra, que nega que Deus é uma trindade, porque diz que Jesus Cristo não é Deus. Na verdade, quem faz essa teoria é um herege chamado Ário, e foi durante o governo, que ele era um bispo da igreja também. Ário, ele dizia que Cristo não era, ele era filho de Deus, mas não era igual a Deus. Ele dizia que Cristo, ele era um ser especial, iluminado, mas que ele foi criado no tempo. Ou seja, Deus criou a Cristo em algum momento e depois encarnou ele na Virgem Maria. Ou seja, Cristo, ele não é Deus, e isso tem uma consequência grave. Se Cristo, ele não é Deus, o sacrifício dele na cruz valeu do quê? Vamos dizer assim, se Deus, ele, se para salvar a humanidade você precisa de um sangue que seja de valor infinito, né, para salvar toda a humanidade, e vocês vão entender mais sobre isso quando a gente for falar sobre Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo, né? O pecado de Adão e Eva, que a gente vai ver na próxima aula, é um pecado de valor infinito. Então não tem, se Jesus Cristo, ele não tem um valor infinito, como que ele vai redimir a humanidade? Então, se Jesus Cristo é Deus e Deus morreu na cruz por nós, a humanidade está salva. Agora, se Jesus Cristo não é Deus, só é um ser especial, iluminado, filho de Deus, como defende Ário, então não tem salvação. O Ário não pensou nisso. Mas porque ele queria salvar o quê? A unidade de Deus. Ele não entendia que Deus, Trindade, ele entendia que seriam então 3 deuses, né? Mas não é 3 deuses, é um Deus em 3 pessoas. Você tem o erro dos pneumatônicos, que
até admite que Jesus Cristo é Deus, mas eles não admitem que o Espírito Santo é Deus. Para eles o Espírito Santo é uma força de Deus, como se fosse, sei lá, um espírito especial, né? Eles não admitem que o Espírito Santo é Deus. Negavam-lhe a divindade ao Espírito Santo. Então, desde aqui, esse aqui é o século II, século III da igreja, você já tem esses problemas com a interpretação da natureza de Deus e se Deus é trino ou não. Mas a igreja ela vai deixar bem clara no Concílio de Nicéia que a sua fé. Você lembra que quando a gente começou a ler o catecismo, creio em um só Deus, aí eu falei um nome difícil, assim diz o Concílio Niceno-Constantinopolitano. Quando eu falo Niceno-Constantinopolitano, é o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla, quando todos os bispos da igreja se reuniram para declarar as verdades de fé contra as heresias. Por que os bispos têm que se reunir em um concílio para declarar verdades de fé contra as heresias? Porque as heresias levam as pessoas ao inferno porque elas mentem sobre as verdades da fé. Ok? Então a igreja tem que se posicionar e vacinar o seu povo contra os lobos. Pode continuar lendo, mãe. Para confutar estes outros desvios doutrinários, a Igreja, por meio de seu magistério e concílio de doutores e teólogos, foi polindo a sua linguagem até estabelecer, de modo preciso e claro, os termos em que se deve entender e transmitir o mistério da Santíssima Trindade. Essa precisão terminológica, posta a serviço da verdade, se deu sobretudo nos primeiros concílios ecumênicos, o de Nicéia, celebrado em 325, e o de Constantinopla, reunido poucos anos depois, em 381. Continue. Nesses dois concílios, estabeleceu-se a linguagem canônica, que a Igreja passou a utilizar para exprimir sua fé na Santíssima e Augusta Trindade. Aí teve origem, depois de 60 anos de intensos debates teológicos, o chamado Credo Niceno-Constantinopolitano, que costumamos recitar nas missas de domingo. Muito bem. Então a igreja, ela desde a ascensão de Jesus aos céus, ou seja, da paixão, morte e ressurreição e fundação da igreja em Pedro, que Jesus faz, demorou 380 anos para colocar em categorias de linguagem teológicas a fé da Santíssima Trindade. Significa que a igreja criou a fé da Santíssima Trindade? De forma alguma. A fé, ela é uma para sempre. Agora, a forma de você expressar a fé em palavras não estava claro. Não estava claro, tanto que deu margem para vários pneumatônicos fazerem as contestações. Então a igreja ela vai reunir no ano 380 em Nicéia, 325 em Nicéia e 381 depois de Cristo em Constantinopla, justamente para debater esses pontos sobre quem é Deus, certo? E como que a gente deve expressar teologicamente a linguagem de Deus. E a junção desses dois concílios gerou o nosso credo niceno-constantinopolitano, que é o credo que a gente reza na missa todo domingo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante. E esse credo ele foi decidido pelos bispos como uma forma de falar: isso aqui é a doutrina católica, e fora disso aqui não é católico. E por que demorou tanto? Por que 380 anos? Porque, como bem disse, até a conversão do imperador Constantino, que foi lá no ano 313, 330 por aí, a Igreja Católica era perseguida no Império Romano. Perseguida. Então como que você vai reunir todos os bispos do mundo se você está se a maioria desses bispos estão no Império Romano e eles têm que ficar escondidinhos? Porque se eles saírem à rua, se eles saírem em público, eles podem ser presos e mortos.
Então foi só quando a igreja teve paz no Império Romano que você pode ter a reunião dos bispos de uma maneira ampla, para que eles pudessem falar das coisas mais teológicas de uma maneira universal, ecumênica. Ou seja, são concílios ecumênicos, quer dizer, eles envolvem todos os bispos da igreja. Todos. Alguma dúvida, gente? Então, mas como o cristão, afinal, deve expressar a sua fé trinitária? Pode falar. É que, assim, tem pessoas que ainda não sabem o que seria um concílio, né? A gente fala concílio, mas quem está chegando agora não sabe. O que foi o concílio de 325? O que foi o concílio de 381? Muito Né? bem. Então, é só para lembrar que o concílio é quando se reúne todos os bispos da igreja e eles fazem aquela reunião que dura dias e dias, até semanas. Teve concílios que durou até anos, né, Felipe? Teve Então, concílios de 60 anos. essa reunião, eles se ajuntavam para decidir todas as coisas da igreja, para que ficasse claro, para que todos os bispos pudessem sair, retornar para a sua cidade e transmitir o novo, o certo que a igreja tinha decidido sobre alguma questão. No caso aí, foi sobre a Trindade Santa, né? Então, precisou 2 concílios para que eles pudessem chegar a essa conclusão. Então era difícil para os bispos, porque eles tinham que andar de cavalo, né, de carruagem, vinham de cidades muito longas, viajar até 6 meses ou mais para chegar lá na cidade de Nicéia ou Constantinopla, para poder fazer essa reunião com todos os outros bispos. Então não era fácil, mas a igreja ela é sábia e ela sempre conseguiu fazer isso para que ela mantesse a unidade em tudo que ela fazia, nos ensinamentos. Vamos lá, pode continuar a leitura. Paramos onde? Mais o cristão? Mas como cristão, afinal... Mas como cristão, afinal, deve expressar a sua fé trinitária? A igreja nos ensina a esse respeito em que Deus há uma só natureza ou essência divina, de infinita simplicidade e perfeição. Não existem, pois, nem 2 nem 3 naturezas ou essências divinas, mas uma só, de sorte que não existe nem pode existir mais do que um só Deus. Acontece, porém, que essa única natureza divina é compartilhada por 3 pessoas, não no sentido de cada uma delas fique apenas com uma parte, ou porção, da essência comum. Não. As 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, comungam da mesma natureza, com plena e perfeita igualdade. Não há no seio da Trindade um mais e um menos. Todos os 3 são, portanto, plenamente Deus. Então, olha que interessante. Na Trindade, nós temos uma natureza divina em 3 pessoas, e essas 3 pessoas, tem gente que pensa assim, o Pai é maior que o Filho, que é maior que o Espírito Santo. Não tem hierarquia. Deus é Deus, e como Ele é um Deus único, a sua... não é que, tipo assim, eu tenho mais humanidade que a Sônia, eu tenho uma porção da humanidade, eu tenho uma porção... A Ana Paula tem outra porção da humanidade. Não, nós todos somos humanos. Todos somos humanos em natureza. Você entendeu? A gente só somos pessoas diferentes. Na Trindade é semelhante. Você tem uma natureza divina em 3 pessoas. Então o Pai não é maior que o Filho. E o Filho não é maior que o Pai. Ou seja, eles não têm cada um uma porção da natureza divina. Eles são Deus, né? E de forma plena. Sem um ser maior que o outro. São ambos igualmente divinos e igualmente eternos, igualmente onipotentes, igualmente inefáveis, ou seja, Deus não erra, né? Igualmente oniscientes, ou seja, igualmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabem de tudo que acontece em todo lugar ao mesmo tempo. Igualmente
onipotentes, ou seja, não existe nada que seja impossível para eles, e tudo isso de uma maneira igual, ou seja, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são iguais. Eles são iguais na sua onipotência, na sua natureza, ou seja, não tem um que é maior que o outro, não tem um que mande no outro. Deus não tem assim, Deus Pai, vai lá filho, vai salvar a humanidade que eu estou mandando, vai lá Espírito Santo, faz alguma coisa. Não é assim. Eles são uma comunhão eterna de amor que a gente nunca vai entender, certo? E a gente nunca vai entender como a Trindade funciona, a não ser se você entender que Deus é uma família. Deus é uma família. Deus, ele não é solidão. No começo de tudo Deus falou, façamos. Ele está falando com alguém. Deus não é sozinho. Deus, ele não é uma solidão, ele é uma família. Né? E, portanto, se Deus é uma família, não uma família como a nossa, né? Porque eu chego o pai bravo, vai fazer minha janta, mulher. Não é esse tipo de família, né? Não tem um que manda no outro. Mas o filho obedece ao pai porque ele ama o pai com amor divino. E o Espírito Santo obedece a Deus Pai porque o Espírito Santo é o resultado do amor do filho com o pai. Ou seja, é tudo no amor. Mas não esse amorzinho romântico que a gente vê nas séries da Netflix por aí. É amor divino. É amor divino. Continue, mãe. Ouçamos o que diz um teólogo acerca desse mistério inefável da vida íntima de Deus. Deus é Pai, tem um Filho, engendrado por Ele no eterno hoje de sua existência, contemplando-se a si mesmo no espelho puríssimo de sua divina essência. O Pai gera uma imagem perfeitíssima de si mesmo, que o expressa e reproduz em toda a sua divina grandeza e imensidade. Imagem perfeitíssima, verbo mental, ideia, protótipo, palavra vivente e substancial do Pai. Constitui uma segunda pessoa, em tudo igual à primeira, excetuando a oposição real de paternidade e filiação, que faz com que a primeira seja o Pai e a segunda o Filho. Continua? Por isso, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, ou o Verbo do Pai, é Deus como Pai. Possui juntamente com Ele e o Espírito Santo a plenitude da divindade. É Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Como dizemos no credo da missa, o próprio Cristo o proclamou abertamente ao dizer: Eu e o Pai, o Pai e eu somos um. João 10:30. Então, este teólogo ele está dizendo o seguinte, que Deus, Pai, na eterna, no eterno hoje da sua existência. Olha que frase bonita. No eterno hoje da sua existência. Porque o que é a eternidade? A eternidade não é o tempo. A eternidade é como se fosse um eterno agora. Deus, na eternidade da sua existência, meio que se ele gera seu filho, que é Cristo, né? Que é a palavra de Deus. Como se fosse um olhando no espelho. Deus olha para o espelho e vê o filho olha para o espelho e vê o pai. Né? Isso é uma linguagem alegórica. Claro que a gente não tem, a gente tem que criar linguagem para falar, porque as palavras não expressam o que é isso. Mas é como se Deus Pai e Deus Filho se olhassem num espelho eterno. Um vê o outro e vai dizer assim, eu e o Pai somos um. Como se um olhasse para o espelho. E vamos dizer que Deus Pai, ele é criador e tudo aquilo que Deus Pai diz, ou seja, a palavra, é dita através do Filho. Por isso que Jesus Cristo é chamado de Verbo Divino. Ele é o Verbo. Ou seja, tudo aquilo que Deus diz é dito pelo Verbo. Tudo aquilo que Deus diz é dito pela segunda pessoa da Santíssima Trindade. E por isso a segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Pai, é o Filho, que não é menor que o Pai, e o Pai não é maior que o Filho. E agora a gente vai ouvir sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Vamos lá, mãe.
A terceira pessoa da Santíssima Trindade recebe na Sagrada Escritura e na tradição cristã o nome misterioso de Espírito Santo. Ele é o laço de união entre o Pai e o Filho, o amor subsistente que os abraça e consuma na unidade. Leia. O Pai, continua? O Pai, com efeito, vendo refletido em sua própria divina essência o seu Verbo divino, que é a imagem perfeitíssima de si mesmo, o ama com um amor sem limites. E o Verbo, que é a luz do Pai, seu pensamento eterno, sua glória, sua beleza e esplendor de todas as suas perfeições infinitas, devolve ao seu Pai um amor semelhante, igualmente e no eterno infinito. E ao encontrar-se a corrente impetuosa de amor que brota do Pai com a que brota do Filho, jorra, por assim dizer, uma torrente